Salve, salve, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, professor Danilo por aqui. Hoje o meu bate-papo é com os alunos da EAD Unicesumar, dos cursos de Engenharia da Produção e também do curso de Gestão da Produção. Nós vamos ter essa aula adicional para que você possa ter algumas orientações, primeiramente a respeito da atividade mapa e depois também, no final do nosso bate-papo, um apanhado geral sobre tudo aquilo que nós conversamos na disciplina até o momento. Muito bem, atividade mapa. Estou com ela aberta aqui na minha frente, vou fazer alguns comentários aqui com vocês. Então vamos lá. A atividade mapa da disciplina de Gestão da Tecnologia e Informação, ela pede para você fazer um projeto de uma solução tecnológica com base em processos de negócio. Então, para que você entenda o contexto dessa atividade, é interessante que você tenha estudado todo o teu material, porque a ideia ali vai envolver planejamento, processos, tomada de decisão, escolha de tecnologia para você poder colocar a própria, uma escolha, uma seleção de tecnologia para você colocar no projeto. Qual que é a ideia de trazer uma atividade como essa? É fazer com que você mergulhe em algo mais próximo de uma prática de mercado. Certamente, quando você estuda toda a parte conceitual e teórica, você com certeza compreende dentro dos estudos que você tem, mas nada melhor do que aplicar, do que tentar conectar aquilo que você estudou com a tua base prática, alinhar a base conceitual e teórica com algo prático. A hora que você chegar no mercado de trabalho, se é que você já não está, você vai se deparar com situações práticas. Então é importante que nós, em um curso de graduação, possamos ofertar a possibilidade de você tentar conectar, mesmo que seja de maneira simulada, justamente porque aqui é o momento que você pode cometer alguns erros, é o momento do aprendizado. Então, a nossa atividade diz o seguinte, o tema central dela envolve planejamento estratégico da informação e integração entre processos de negócio e sistemas de informação. Qual é o objetivo da atividade? Proporcionar a você que é aluno a aplicação mais prática dos conceitos de gestão da informação, planejamento estratégico e estruturação de sistemas integrados, simulando um cenário organizacional real e atual. Então esse é o objetivo. Imagine que você é gestor da produção ou engenheiro da produção, que atua em uma indústria, atua em uma empresa e que precisa colocar em prática todo o teu conhecimento como gestor. Você vai precisar tomar decisões. Então você precisa ter todo o background teórico e conceitual que você teve durante todo o teu curso e também durante a disciplina e agora colocar isso em prática. Então eu trago esse cenário para você. Imagine que você foi contratado como um consultor de tecnologia e informação para uma empresa fictícia que deseja melhorar o seu desempenho operacional. Isso está escrito ali no mapa para você. Eu estou trazendo todo o contexto para você entender onde você está, para você se colocar no lugar de um consultor, certo? Um consultor que vai desenvolver uma atuação. A empresa precisa melhorar o desempenho por meio da integração entre processos e também a adoção de sistemas de informação. Então a empresa precisa integrar determinados processos organizacionais que existem ali e também adotar algum tipo de sistema de informação e, é claro, por meio dos próprios sistemas, essa integração dos processos também acaba acontecendo. Qual é a missão que eu trago então para você dentro desta atividade? Propor um projeto estratégico de solução tecnológica para essa empresa, alinhado ao planejamento da organização. E o que a tua proposta tem que abranger? Eu trouxe ali 6 itens. E na atividade você precisa contemplar os 6. Então, o que eu espero de você nessa atividade? Que você pegue ali o primeiro item, por exemplo, a apresentação da empresa. Então você vai apresentar essa empresa dentro desse case fictício que eu coloquei ali, você vai apresentar a empresa, você vai criar uma apresentação para essa empresa. É claro, ela é fictícia, pode ser. Ah, mas você tem uma empresa real que você conhece que se encaixa com essa realidade? Também pode ser. É claro que você precisa, nesse caso, tomar os devidos cuidados. Se você for citar o nome da empresa, é importante que você tenha essa autorização.
Agora você pode pegar um caso real e fazer um codinome. Muda os dados para que não fique explícito o caso que você conheça, para que fique como se fosse um caso fictício. E ali em cada uma dos itens que eu trouxe ali na atividade mapa, eu trago algumas observações para ajudar você a direcionar a construção da tua atividade. Tem muitos alunos que ao assistirem esse vídeo já vão ter feito a atividade mapa. Então agora é uma forma até de você verificar. Poxa, eu segui o caminho correto conforme a orientação do professor Danilo, tá? O que é importante? Eu coloquei algumas observações ali para vocês. A empresa pode ser fictícia. Se for uma empresa real, que você não tem autorização de expor nomes e dados, então atribua um nome fictício para ela. Tenha clareza na apresentação da empresa. Descreva com detalhes a sua atuação e os seus desafios. Relacione os processos-chave de forma coerente com os pontos de melhoria que você identificar. Então você vai ter que identificar pontos de melhoria, você está atuando como um consultor, assuma esse papel. Vista a capinha de consultor nesse momento e assuma esse papel para você entregar uma proposta de solução para essa empresa. Porque é você treinando num caso fictício como esse, que depois lá na frente você consegue atuar de maneira real, no dia a dia. Percebe? Isso vai te ajudar a treinar. Outro ponto, detalhe de forma coerente as lacunas ou oportunidades que você identificar. Então, tem lacuna? Tem oportunidade? Eu vou detalhar isso de forma coerente. Para a proposta de soluções tecnológicas, muita atenção para que ela se conecte com o problema e seja viável. Você identificou lacunas, identificou problemas, a proposta de solução tecnológica ela tem que se conectar com isso. Exemplo, em uma das nossas aulas ao vivo, eu trouxe lá um cenário hipotético para vocês, onde tinha que fazer uma escolha de sistemas de informação. Vocês lembram dessa aula? Se você não lembra, é porque você não assistiu a aula, certo? Então tinha lá um cenário em que eu tinha que ajudar no relacionamento com o cliente. Para ajudar no relacionamento com o cliente, tem um tipo de sistema de informação que é específico para isso, que é o CRM. Não adianta você contratar um software voltado para a área de logística para ajudar a fazer a gestão do relacionamento com o cliente. O software de logística pode até ter dados que podem ser alimentados por meio de um BI, cruzando dados e que te dão algum tipo de informação para a gestão do relacionamento com o cliente. Mas um software de maneira específica que cuida do relacionamento com o cliente é o CRM. Então, por isso que nesse ponto aqui da atividade é importante que você seja coerente, ok? As etapas do plano de implantação devem estar claras, com sugestões de cronograma, identificação de possíveis riscos, bem como também a sua mitigação. Se você identificou um problema, identificou um risco, o que você pretende fazer para mitigar esses riscos? E o alinhamento com a estratégia e benefícios devem mostrar possíveis resultados tangíveis com indicadores claros. E aí você deve estar se perguntando, mas professor Danilo, está muito confuso, não consegui entender. No primeiro vídeo de orientação do mapa, eu dei algumas dicas adicionais sobre isso para vocês, tá? Então eu quero agora avançar um pouquinho mais nessas orientações. Então vamos pegar, por exemplo, que eu vou criar uma empresa fictícia que vende alimentos naturais. Vai vender produtos naturais. Então você vai descrever. A empresa XYZ, dá um nome para essa empresa. Ela atua na produção e comercialização de alimentos saudáveis, como sucos naturais, proteínas, barra de proteína, barra de cereal, essas coisas. Vai detalhando. Ela também tem a distribuição desses alimentos em lojas físicas. Ela também atua no e-commerce. Percebe que eu estou fazendo um detalhamento da construção da apresentação da empresa. Não é simplesmente colocar assim, é uma empresa que produz e vende produtos naturais, ponto. Não, é uma apresentação. Percebe? Eu preciso apresentar a empresa. Imagine você como consultor, você vai ter que entender o histórico dessa empresa para você poder ter os desdobramentos das ações que você vai desenvolver como sugestões para ela implantar, ok? Ali também
no item 1, ele pede para nós, né, essa descrição e também quais são os principais desafios. É claro, nós estamos falando de um caso fictício. Você vai elencar desafios que você imagina que possam ser interessantes. Então, por exemplo, tem um alto retrabalho nos pedidos devido a falhas e a comunicação entre os setores de produção dessa empresa. O estoque do e-commerce está sempre desatualizado. Então eu estou identificando alguns pontos que são gargalos, que são desafios e que serão amarrados com possíveis sugestões de melhoria depois. Eu tenho lá um baixo aproveitamento dos dados dos clientes. Eu faço a venda, mas esse cliente não vem fazer uma nova compra. Eu tenho também a ausência de um sistema de gestão unificado. Então, eu estou num cenário fictício. Os desafios serão fictícios também. Se você está vindo de um cenário real, mesmo colocando um nome fictício, maravilha, você vai conseguir identificar melhor os possíveis desafios. No segundo tópico que pede ali na atividade, mapeamento de processos-chave do negócio. O que é mapeamento? É você identificar quais são esses processos. E nesse tópico também pede a situação desses processos. Então, o que é identificar o processo? Então eu tenho um processo de produção, eu tenho um processo de controle de estoque, eu tenho um processo de logística, eu tenho um processo de pedidos, eu tenho um processo de vendas. Aí para o processo de vendas eu tenho um processo presencial e um processo online, que são diferentes. É claro que às vezes o processo de venda presencial e online, eles têm um caminho diferente, mas eles normalmente podem iniciar no mesmo pontapé e finalizar também da mesma maneira, certo? De repente o teu processo de venda online, ele inicia pelo Instagram. Você fez um anúncio no Instagram e o teu cliente foi lá para o teu e-commerce. Mas o teu processo de venda presencial, ele é atendido no balcão da empresa. Eles iniciam de forma diferente, mas depois o caminho da venda ele pode ser parecido, certo? A logística, de repente, é a mesma, percebe? Então, é um processo. O processo de atendimento ao cliente é outro processo. E aí, por que eu peço ali a situação atual desses processos? Como que eles são organizados hoje? Então, de repente, você pode colocar aí no teu caso fictício, por exemplo, que o meu processo de estoque, de controle de estoque, ele é feito todo manual. Eu não tenho um controle de estoque ainda sistematizado, automatizado. Ele é feito manual. Eu tenho que ir lá na prateleira, olhar na gôndola, anotar numa planilha e depois lançar nessa mesma planilha. Percebe? Então, um outro processo, a equipe de atendimento ela não tem o acesso, por exemplo, a histórico de pedidos. Eu estou ali atendendo o meu cliente, eu tenho a possibilidade de fazer um pós-venda para ele, com base no histórico que ele comprou antes, mas a minha equipe de atendimento não tem acesso a isso. Como que o meu vendedor vai poder fazer uma venda adicional se ele não tem acesso ao histórico de pedido? Ele pode até tentar, mas se ele tem acesso, ele vai olhar para o cliente e falar assim, poxa, da outra vez que você veio aqui, você também comprou barra de cereal, não quer aproveitar e levar mais? Percebe? Então, esses gaps, essas lacunas, que aí vai se amarrar com outras coisas, você vai identificando ali no mapeamento dos processos. Beleza? Terceiro ponto ali da atividade, diagnóstico de necessidades informacionais. Professor Danilo, por que você colocou essa frase, necessidades informacionais? É de informação, queridão. Então, quais são as necessidades de informação? O que eu preciso de informação crítica para tomar decisão? Eu preciso saber o status do pedido em tempo real, para saber se o meu estoque está legal, se não está, para que o meu gestor ali de compras e de vendas possa ter esse acompanhamento. Eu tenho que ter indicadores do meu estoque mínimo, qual é o mínimo de um determinado produto que eu tenho que ter. Eu preciso saber, porque quando chega no mínimo, eu já sei que eu tenho que pedir mais, eu tenho que produzir mais. Se eu mesmo sou a produção, no caso do case fictício, eu tenho que saber que eu preciso da matéria-prima para produzir mais. Percebe? Então, tudo isso é uma cadeia de produção. Um outro dado interessante, o perfil de comportamento de compra do cliente, porque aí você amarra com a venda adicional, você amarra com uma venda recorrente, com um pós-venda, com uma venda a mais que ele vê em um outro momento. E aí, dentro dessas necessidades de informação, quais seriam as lacunas de oportunidade? Os sistemas não se conversam. Eu tenho um cadastro de cliente e eu tenho um CRM, mas eles não se comunicam.
eu tenho que ficar pegando o dado do CRM, o dado do cadastro de cliente, poder juntar os dois para mandar um WhatsApp, por exemplo. Então é uma lacuna. Existem processos de integração hoje que facilitam muito a vida de quem usa sistemas como esse. Outra coisa, implantação de um CRM e de um BI. De repente, no teu case fictício, não tem nem um BI nem um CRM. Poxa, vamos começar por um deles? Vamos começar pelo CRM? É uma lacuna, é uma oportunidade que você pode identificar, né? Redução das perdas operacionais. Para eu reduzir perda, eu preciso de informação. Percebe que eu estou fazendo um diagnóstico de necessidades informacionais. Como que eu vou reduzir perda? Eu preciso de informação, eu preciso saber quanto que perde. Porque se eu não sei como que perde, como que eu vou saber quanto que eu quero reduzir? Ah, eu quero reduzir em 10%. Tá, isso é muito ou é pouco? Não sei. Você precisa de dado. Você vai precisar ter dados, ter informações para que você possa tomar essas decisões. O quarto item, proposta de solução tecnológica. Aí começa o teu papel de consultor. Com base em tudo isso que você construiu, o que você propõe? Ah, eu proponho a instalação de um software ERP, que é um software de gestão integrado, com tais módulos, para poder centralizar os dados, para poder controlar o estoque. Aí você vai justificar tudo que você identificou de lacuna, para você ser, nesse momento, propositivo. Aí você está fazendo realmente o papel de consultor. Você fez toda a análise inicial, viu o cenário, tirou uma radiografia da empresa, agora vem a tua proposta. É para isso que você está sendo pago. Um consultor é pago para trazer proposta de solução. Não necessariamente a proposta de solução vai ser aceita pela alta gestão, mas normalmente o consultor ele traz uma proposta de solução. Então ele tem que ser propositivo. Ah, eu vou fazer também a contratação de uma solução CRM. E nessa proposta de solução a gente já amarra com o quinto item, que é o plano de implantação. Quanto tempo vai levar para fazer o diagnóstico interno? Quanto tempo vai levar para fazer a contratação da solução CRM? Quanto tempo vai levar para fazer a integração do e-commerce com o estoque? Quanto tempo vai levar para poder implantar um BI? Eu estou pegando vários exemplos aqui para você ver daí qual que pode se encaixar com a tua atividade. Então, um plano de implantação nada mais é do que um cronograma. Um cronograma. Porque quando você tem um planejamento, você sabe quais são as fases, as etapas. E até para o gestor isso é bom. Até não, isso é relevantíssimo para o gestor. Porque ele tem como ter uma previsibilidade de investimento. Ele sabe quanto que ele vai gastar no primeiro mês, quanto que ele vai gastar no segundo, quanto que ele vai gastar no terceiro e quanto que ele vai gastar no projeto final. Percebe como que isso é relevante? E por fim da atividade, o alinhamento estratégico e benefícios esperados. Então, o que você tem? Percebe que tem o histórico da empresa, a apresentação da empresa que você fez lá no começo. Agora eu tenho que fazer um alinhamento com o que é a empresa, o que ela faz, qual é o propósito dela. E aí, então, amarrar com os benefícios esperados. Ah, então quais são as contribuições estratégicas e benefícios? Bom, eu quero reduzir o tempo de atendimento do cliente. Isso, além de ser um benefício, é estratégico, porque o meu cliente fica mais satisfeito, o NPS da empresa sobe, ele vai comprar comigo novamente, ele vai indicar, ele vai marcar a loja na rede social, ele vai fazer uma compra adicional, percebe? Então tudo isso é estratégico. Ah, eu vou diminuir o retrabalho de processos internos com a implantação e o mapeamento dos processos que você fez. Então é um outro benefício estratégico que você pode ter com a implantação do seu projeto, percebe? Então tudo isso você vai amarrando com a construção do problema que você identificou e a solução que você propõe. Lembrando que nos pontos que eu coloquei aí, deixa eu só voltar um pouquinho no enunciado da atividade, eu pontuo lá para você, né, sobre os ganhos operacionais e estratégicos. E quando a gente fala em ganhos operacionais, é interessante, principalmente dentro de uma realidade, que você use algum tipo de indicador. Tá, eu quero reduzir o meu custo operacional, mas você pretende reduzir em quantos %? E isso não pode ser no chutômetro, tem que ser analítico. Eu quero reduzir em quantos % o meu processo de compra, com a implantação de um gestor de processos aqui, um software de gestão de processos. Eu vou reduzir em quanto tempo o meu tempo de entrega do produto para o meu cliente se eu implantar uma automação. Por que isso é relevante?
Porque você vai colocar o custo dessa automação que você vai implantar, pegando um exemplo, tá? Eu vou implantar uma automação ali no processo de entrega do meu cliente. Você vai calcular esse custo. Esse custo foi, vamos imaginar, de 10 mil reais. Fictício, tá? 10 mil reais. Você economizou 2 dias na entrega. Esses 2 dias equivale a quanto no teu custo operacional? Aí você tem que calcular. Poxa, equivale de repente a 200 reais no meu custo operacional. 2 dias de trabalho. Aí você vai fazer um cálculo, divide 10 mil por 200, quanto dá, em quanto tempo que você vai pagar o investimento que você fez. Percebe? Isso é dado, isso é indicador. E aí você consegue estabelecer uma meta. Eu quero economizar em tanto tempo, eu quero economizar X% em tanto tempo. Beleza, gente? Eu espero que tenha feito sentido essas informações da atividade mapa aqui para vocês, tá? Perdão que a garganta do professor tá seca hoje. Muito bem. Para a gente fechar, eu quero só fazer um resgate agora com vocês de alguns pontos chaves para relembrar algumas coisas aí que nós fizemos desde o início da nossa jornada. Nós tivemos uma jornada aí de 9 semanas de aula. Você está agora caminhando para a reta final da sua jornada de estudos. E eu quero resgatar um pouquinho os pontos mais importantes de cada uma das aulas ao vivo que nós tivemos. Lembrando que sempre eu trouxe para você o conteúdo da aula ao vivo amarrado com o conteúdo do seu material. De alguma maneira, ele se amarrava com o conteúdo do seu material. Então, lá na primeira aula, eu trouxe para você um apanhado geral de alguns conceitos importantes, que são conceitos que foram base para todo o nosso estudo. Então lá nós falamos de dado, de informação, de conhecimento, de tomada de decisão, de sistema de informação. Eu fui mostrando para você o que é um sistema, que ele é aquele todo complexo, onde os elementos começam a se relacionar de alguma maneira, e aí isso se aplica no ambiente empresarial, que eu tenho um sistema empresarial. O meu sistema empresarial ele tem um olhar interno, onde é possível controlar as coisas, mas eu tenho também um ambiente, que nós temos política, economia, legislação, intempéries aí, problemas climáticos, por exemplo, coisas que você não tem controle, mas o teu sistema empresarial está mergulhado nesse cenário. Então tudo isso são bases de conceitos de informação para o nosso entendimento, para que possamos entender como que é uma empresa, como que essa empresa funciona, certo? Depois, quando nós avançamos lá para a aula 2, eu peguei contigo toda essa base conceitual para já aplicar em algo extremamente importante no meio empresarial: planejamento. Para que eu possa desenvolver um planejamento, eu preciso ter dados, eu preciso de informação, eu preciso de insumo. Então eu tomo decisões para um planejamento com base nas informações. E eu bati muito nessa tecla com vocês, nessas 2 primeiras aulas. Amarrando lá com a terceira aula que nós tivemos, eu trouxe para vocês um cenário de transformação digital. Então, nós conversamos sobre a necessidade das empresas ficarem atentas a esse universo transformacional que nós estamos vivendo. A transformação digital, ela vai interferir, ela vai aplicar, ela vai gerar algum tipo de ruído e de impacto em diversas áreas. Ela vai impactar o teu concorrente, ela vai impactar o seu processo interno, a sua tecnologia, o jeito que o teu cliente se comporta. Então eu tenho vários cenários, perspectivas em que a transformação digital ela pode ser estudada. Nós apresentamos algumas delas nessa aula, né? E também é importante lembrar que quando a gente fala em transformação digital, é natural que você se lembre de algum tipo de investimento em tecnologia. Porém, eu não posso ir apenas pelo modismo. Todo mundo está implantando inteligência artificial, professor, então eu também vou implantar. Não é bem assim, você tem que implantar aquilo que faz sentido para você. Será que o ChatGPT é útil para você? Ou é melhor uma outra inteligência artificial? Então é importante nós pensarmos que quando eu falo em usar a tecnologia ela precisa de alguma maneira ser útil para mim, para a empresa. E não simplesmente comprar por comprar. Ela tem que ser considerada um investimento.
Virando a página e quando nós fomos para a aula 4, eu fiz uma conexão de tudo que nós tínhamos conversado, de vários pontos, não de tudo, mas de vários pontos que nós tínhamos conversado, com o case da TextGenera. Trouxe a Dayana, que foi uma mentorada minha em um projeto que eu conduzi pelo Sebrae recentemente, e a Dayana trouxe o projeto de startup dela, aqui, onde ela falou do planejamento que ela executou, a conexão com a indústria, a conexão com o meio ambiente, os impactos que ela tem, a necessidade do planejamento, a necessidade da tomada de decisão, do uso de informações, das mudanças rápidas, da transformação rápida. Então, apresentei esse caso, esse case real, trouxe a Dayana na nossa aula para poder mostrar para você que existem realidades que se conectam com aquilo que nós estamos estudando. Chegamos então lá na aula 5. A aula 5 nós falamos sobre as aplicações tecnológicas. E ali na aula 5 eu pontuei especialmente 3. Falei para vocês do ERP, que é o software de gestão, do CRM, que é de relacionamento com o cliente, e o BI, que é a inteligência de negócio. Perceba que esses 3 softwares, eles podem ser usados de alguma maneira prática no mapa que nós conversamos agora há pouco. Você pode usar esse conhecimento que você teve dos softwares para poder propor algum tipo de solução no mapa que nós usamos agora há pouco. E ali nós falamos um pouquinho sobre essas tecnologias. Mas no próprio material de vocês, e não apenas no material, você tem outras tecnologias ali, tem da cadeia de produção, tem o logístico, tem outras softwares específicos para marketing, para contabilidade, tem vários ali específicos, mas não é possível, gente, nós falarmos de todas as tecnologias em apenas uma aula, em apenas um livro. Não é possível. E ficaria também inviável, maçante, cansativo, porque as coisas mudam muito rápido. Então, você, como profissional da tua área, na área de produção, você escolheu essa área como profissão, você vai ter que ficar atento a ela. Você vai ter que ficar atento às transformações, você vai ter que ficar atento às tendências de mercado, você vai ter que ficar atento a tudo que está acontecendo que de alguma maneira impacta na tua área, para você poder tomar decisões melhores, para você poder conduzir a empresa onde você vai estar de maneira mais eficiente, de maneira mais profissional, percebe? Chegamos então lá na nossa aula 6, que ela também tem uma conexão com a aula 5. Fala de tecnologias, mas falamos um pouquinho mais da parte de negócios digitais. Então ali a gente conversou um pouquinho sobre o e-commerce, o formato B2B, formato B2C, os marketplaces, todo este contexto digital de vendas, principalmente pela internet, mas aquela venda que atinge tanto o consumidor final, eu e você, pessoas que compram em sites dos mais diversos, como também a venda que é feita, a negociação pela internet que é feita com empresas, entre empresas, uma empresa comprando de outra empresa, que é o B2B, certo? Falamos um pouquinho também sobre isso. Quando nós chegamos na nossa 7ª aula, nós falamos sobre ética e tecnologia. Ética e tecnologia, justamente por conta de todo o cenário tecnológico que nós vivemos e a amarração que isso tem com a questão da segurança da informação. Então, esse assunto ele é de suma importância diante de tudo que foi estudado antes e diante daquilo que você ainda vai estudar depois que a disciplina acabar, que é justamente o pensamento ético dentro de uma realidade de trabalho com tecnologia. Então, nós amarramos essas duas coisas. E, por fim, em nossa 8ª aula, que foi a mais recente que vocês tiveram, nós falamos um pouquinho sobre inteligência artificial voltada para negócios. Esse é o conteúdo mais recente que eu apresentei para vocês. Por que eu fiz questão de trazer isso? Porque é algo que está muito sendo utilizado. Demais. As empresas estão indo para um caminho que não tem mais volta. Não dá mais para viver sem a inteligência artificial. Então, eu fiz questão de trazer um panorama para despertar em vocês a possibilidade, ou melhor, as possibilidades que a inteligência artificial pode proporcionar. Tanto para você, na tua vida acadêmica, na tua vida pessoal, como também nos negócios, no teu dia a dia de trabalho. Beleza?
Com isso, meus queridos, eu espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma maneira. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tanto para a atividade mapa, como também para refrescar um pouquinho a memória de vocês daquilo que nós estudamos. A gente se encontra em outra oportunidade. Sucesso para vocês, bons estudos e até mais. Tchau!